aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início à nossa aula da semana 3, tá? Aqui é a nossa parte 2, né? Ontem eu gravei aí a parte 1 do nosso conteúdo e aqui na parte 2 a gente vai falar especificamente da ficha técnica de produção, tá? O que que precisa conter numa ficha técnica de um produto a ser produzido, tá? Eu vou explicar aqui a parte conceitual e depois vou trazer um exemplo prático. Depois a gente vai falar sobre ordens de produção, então a mesma coisa, falar um pouquinho da parte conceitual e depois trazer um exemplo prático de uma ordem de produção. E por último, a gente então vai fazer um bate-bola entre custeio pelo método variável e pelo método por absorção, tá? Então até peguei um print lá do material da PUC que estava interessante, então eu coloquei aqui para a gente fazer um bate-bola, tá bom? Então vou compartilhar minha tela aqui com vocês, né? Começando aqui pela ficha técnica. O que que é uma ficha técnica de produção? Tá? Então é um documento, deixa eu botar aqui o ponteiro, né? É um documento que descreve detalhadamente todos os insumos que vão conter, as quantidades, o tempo de operação por etapa, né? Então tem produção que você faz a pesagem, faz a parte da mistura, depois você tem a parte da blisterização, do encapsulamento, né? Do encartuchamento quando é comprimido, né? Se já é um produto líquido, já são outras etapas de produção, então é importantíssimo ter as etapas de produção, né? A gente também tem os equipamentos que são utilizados, né? Então, às vezes você pode ter os equipamentos, às vezes não, dependendo, né, se é um único produto que produz lá ou se ele faz parte de uma linha de produção. Então, por exemplo, você pode ter uma linha de sólidos, uma linha de líquidos, uma linha de semissólidos, uma linha de injetáveis, né? A mão de obra envolvida, né? Então cada etapa dessa exige que você coloque o número, né, de pessoas que vão trabalhar nela, né? As horas também, né, que vão ser contempladas aí em cada etapa de produção, os custos diretos necessários, tá, para a fabricação do produto, né? E dependendo do grau de detalhamento da empresa, você já pode inserir as taxas horas, tá? Aonde vai ser calculado então os custos indiretos ali de produção, tá? Então, detalhando um pouquinho melhor, né, elementos que compõem a ficha técnica, pessoal. Então, tem que ter nome, código do produto, unidade de medida e a versão da ficha, né, e a data de revisão, porque você pode melhorar a formulação daquela apresentação, tá? Então, é muito importante que você tenha também a data de revisão. Os insumos utilizados, né? Então você vai ter lá as matérias-primas e as embalagens, tá? Então você vai ter o código de cada insumo, a descrição, quantidade por unidade produzida e o custo unitário dano total, tá? E esse custo unitário, pessoal, qual vai ser o que vai estar lá? Vai ser o custo padrão que a gente viu na aula anterior, né? Para você então ter uma ideia de quanto vai sair o teu produto no final, tá? Processo produtivo, então, etapas de produção, equipamentos utilizados e tempo estimado em cada etapa. Depois a gente parte para a mão de obra direta envolvida, tá? Então, quantidade de pessoas que são alocadas, o tempo de cada etapa e o custo dessa mão de obra. E aí você também tem os custos indiretos, que foi o que eu falei, né? Empresas onde você tem um detalhamento melhor, onde realmente dá uma atenção devida ao seu custo de produção, você já insere nessa ficha técnica todos os seus custos indiretos, tá? Como você vai ratear ele para você já ter a taxa hora que vai custar cada custo indireto seu, tá? E você tem então o custo total por unidade produzida, né? Então você já vai saber quanto vai custar todos os seus insumos, quanto vai custar a sua mão de obra direta, quanto vai custar todos os seus indiretos quando você coloca, e você também já pode inserir então o seu markup ali para calcular o preço de venda daquele produto, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui para um exemplo, tá? Vou botar aqui o exemplo da ficha técnica, né? Então, aqui a gente tem uma ficha técnica, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho, que eu acho que vai ficar melhor aqui para vocês visualizarem, tá? Então, o que que a gente tem nela? A empresa, a lista técnica, então você bota aqui o produto e bota o
código do produto, né, e a descrição, tá? Então aqui você tem o código do produto, você tem a quantidade que você vai fazer naquele lote de produção, tá? Então nesse caso aqui, esse produto, né, quando a gente abrir a ordem de produção, que vocês vão ver no próximo conceito, você vai produzir 23.250 unidades, tá? Aqui você lista todos os insumos, né? Então você tem os códigos dos insumos, a unidade de medida, a quantidade que você vai utilizar de cada insumo dentro desse lote de fabricação. Então, por exemplo, esse insumo aqui está medindo em quilo, eu vou utilizar 0,02 desse insumo em quilos. Aqui já está em grama, eu vou utilizar 2,79, aqui está em quilo também, eu vou utilizar 7,44, tá? Então você tem aqui toda a quantidade, por quê? Porque você vai ter que separar esses materiais para então colocar para a produção, né? Aí então você tem um custo total e aqui você tem o peso de cada insumo, né? Então vocês podem ver que o maior peso aqui, o insumo que tem maior peso é esse terceiro aqui. Ele pesa 2,33%, tem esse aqui também que pesa 3,69% em cima do total, né? E por que que isso é importante, pessoal? Porque se você quiser reduzir, né, o custo desse produto, você vai atacar os insumos de maior relevância, tá? Então aqui você tem o total, né, do teu custo de insumos de material direto que você vai utilizar dentro desse lote de produção, tá? Aqui então, ó, você tem todas as etapas de fabricação, tá? Então nesse caso aqui, para fazer esse produto, você vai ter a etapa de pesagem e aqui você tem quantas pessoas você vai utilizar nessa etapa. Você então depois tem a granulação úmida, você precisa de uma pessoa para essa etapa. Aí você tem a mistura, você precisa de uma pessoa, depois você tem a compressão, onde você precisa de duas pessoas, você tem o revestimento desse comprimido, depois você tem a blisterização e por último você vai encartuchar. Então vejam quantas etapas você tem dentro desse processo, por isso que é importante você detalhar, para quando você for abrir a ordem de produção, você poder monitorar direitinho se tudo está acontecendo dentro do que você previu, né? Então aqui você tem a quantidade de horas mod e de horas máquinas que você vai utilizar para fazer a produção desse lote, tá? E aí, pessoal, aqui você já tem também o detalhamento dos seus custos indiretos. Então, aqui você tem a mod, que é um custo direto, tá? Então, aqui você já precifica através da quantidade de pessoas que você vai ter dentro dessa produção. E aqui, por rateio, você também já consegue precificar, né, qual vai ser o seu custo indireto. Tá? Então você vai ratear para cá a depreciação da fábrica, a manutenção, o apoio de produção, que engloba aqui suprimentos, almoxerifado, né, entre outras áreas, controle e garantia da qualidade, e você tem outros itens de GGF, onde você tem aqui, né, a diretoria da fábrica, supervisor da fábrica. Então você separa de acordo com o que você prefere, né, qual o nível de detalhamento você gostaria de analisar, tá? Então aqui você tem o total do seu custo direto, tá, que são os insumos. Depois você tem a mod, então olha só, os insumos representam 19,65% do custo, a mod 7,44% e depois você tem o total do seu GGF aqui, representando quanto? Representando o restante aqui, os 72%, tá? Aí você tem então o total do teu custo direto, ele tem aqui, e depois você tem então o restante do custo, né? Quando você soma os dois, dá 64.530, que sai 2,78 por unidade quando você divide pelas quantidades fabricadas, tá, pessoal? Então, toda empresa ela tem obrigatoriamente que ter essa lista técnica, tá? Se você realmente quiser fazer o controle efetivo da sua produção, você tem que ter essa lista técnica para deixar, né, direitinho, né, como, né, você espera ter no final o resultado do custo desse produto, né? E aí depois você vai utilizar esse custo para colocar um markup em cima dele e então fazer a precificação.
Tá bom, pessoal? Então, quis trazer para vocês aqui uma ideia de lista técnica. Ela é um pouco mais elaborada do que o exemplo que a gente tem lá da PUC, né? Mas eu acho importante exemplificar realmente em todos os detalhes que vocês podem ter dentro de uma lista técnica. Tá bom? Então, voltando aqui para o nosso conteúdo, né? A gente vai ver agora então as ordens de produção, né? Então, o que é uma ordem de produção? É um documento formal que autoriza a fabricação de determinado item ou lote de produtos, tá? Ele detalha o que vai ser produzido, em qual quantidade, com quais recursos, em que período e por qual centro de trabalho. Tá, então, essa ordem de produção, né, você vai abrir ela e você então vai ter todo esse detalhamento, tá? Então, elementos da ordem de produção, normalmente a gente chama de OP, né? Então, a OP número tal, né, ela tem que ter um identificador único e sequencial. Por quê? Porque se esse produto der algum problema, né, por exemplo, se a gente estiver falando aqui de medicamento, medicamento, né, deu problema para algum consumidor, algum paciente, né? Então, no medicamento você vai ter o número do lote e esse número de lote ele vai se referir à ordem de produção que foi feito aquele lote daquele medicamento. Então você tem uma rastreabilidade, tá? Vocês vão ouvir muito essa palavrinha de rastreabilidade. Então você precisa rastrear, né, quando o produto foi produzido, como para então tentar diagnosticar o que aconteceu para ter levado aquele problema no paciente. Então você precisa ter um identificador único. Então cada OP tem um número sequencial diferente, tá? Produto a ser fabricado, então você tem lá o código e a descrição do item. Depois vocês têm a quantidade a produzir, né? Então você tem a quantidade que vai ser solicitada. Então, por exemplo, eu vou abrir aquela ordem de produção, vou fazer só um lote, então preciso que tenha 5.000 unidades. Data de emissão e previsão de conclusão é muito importante isso, porque para você poder contabilizar no mês de competência corretamente, tá? Então tem que ter início e término programado até para você sequenciar, né, os próximos produtos que vão ser produzidos, tá? Você precisa também ter referência à ficha técnica que a gente acabou de ver. Então, toda a ordem de produção ela é baseada numa ficha técnica. Para quê? Para você saber, né, quais os insumos você vai ter que separar, qual a quantidade que você vai ter que separar, né, as etapas de fabricação. Então, por isso a ficha técnica é importantíssima, tá? Você vai ter o centro de trabalho ou setor, né? Então, por exemplo, a minha fábrica produz sólidos, líquidos, semissólidos e injetáveis. Então, eu tenho 4 centros de trabalhos. É importantíssimo você identificar, porque cada centro vai ter uma quantidade de mão de obra diferente, né? Distinta, né? Então, é muito importante, tá? Você tem também o responsável pela execução, né? Então você vai ter ou o coordenador, ou a equipe, ou o operador encarregado. Você tem os materiais a consumir, né? Então, com base na ficha técnica, você vai saber qual é a lista de insumos que você vai ter que retirar do estoque e a quantidade exata. Tá? Então, basicamente, conceitualmente é isso. Tá? Então, vamos aqui para o exemplo prático. Tá? Então, coloquei aqui uma ordem de produção não muito elaborada, tá? Mas olha só, número da ordem de produção, a data de emissão, né? Qual o produto, o código do produto, quantidade a produzir nessa ordem de produção. Então eu vou produzir 1.000 unidades, tá? Nesse lote aqui. O responsável e o centro de trabalho, nesse caso, é a linha de cosméticos setor 2, tá? Então aqui eu tenho todos os insumos, a unidade de medida, a quantidade que eu vou por unidade produzida é a quantidade total do lote. Então eu vou usar essa quantidade total do lote para poder separar, né, a quantidade de cada insumo que eu vou levar lá para a área de produção, tá? E vejam que aqui no final eu tenho que colocar efetivamente quantos insumos eu utilizei, né? Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que eu vou utilizar 500 quilos dessa base hidratante, mas vai que, sei lá, o operador deixou cair 100 quilos, né? E aí acabou utilizando então 600 para poder fabricar essas 1.000 unidades. Significa o quê? Que o meu custo vai aumentar. E aí lembram,
naquela diferença entre custo padrão e custo real, né? Quando eu vou para o meu custo padrão, eu dizia que eu ia utilizar 500 unidades e acabei utilizando 600 quilos, né? Ou seja, 100 quilos a mais. Tá? Então, no final da produção do lote, você tem que obrigatoriamente colocar aqui a quantidade real utilizada. Tá? Aqui embaixo, de novo, né, no apontamento. Então, aqui é a abertura e aqui é o apontamento. Então, terminou de fabricar aquele lote, o que, que vai acontecer? Vai colocar o nome do responsável, o início e término da produção, o tempo total de horas, pessoal. Então, é muito importante o apontamento dessas horas, tá? Porque é uma outra diferença entre o custo padrão e o custo real, né? Eu tenho aqui, ó, as etapas e o tempo estimado de cada etapa, né? Então, normalmente, ele vai colocar o tempo por etapa lá real que eu utilizei. Então, aqui eu estou dizendo que eu vou utilizar 30 minutos para pesagem. Se eu utilizar 35, eu tenho que necessariamente apontar. Por quê? Porque depois vai influenciar no meu cálculo do custo da minha mão de obra e os custos indiretos de produção na hora de fazer o rateio. Por quê? Porque muito rateio ele é feito por horas consumidas. Então, essas horas reais que eu aponto na OP, elas são importantíssimas por conta disso. Tá? A quantidade produzida é importantíssima, pessoal. Então, estou dizendo que eu vou produzir 1.000 unidades. Chegou lá, eu tive 980. Então, eu preciso apontar essa quantidade porque vai elevar o custo do meu produto. Tá? Então, tudo isso é obrigatoriamente monitorado. Fechou o mês, né? A contabilidade fechou as ordens de produção, aí entra o especialista em custos, né? O analista de custos, justamente para poder analisar todas essas diferenças entre as OPs padrões e as OPs reais, o custo padrão e o custo real. Tá bom, pessoal? Então, aqui está um exemplo de uma ordem de produção também um pouquinho mais elaborado do que tem no material da PUC, para vocês entenderem de outra maneira qual o objetivo da ordem de produção, né, e como elaborar uma. Tá legal, pessoal? Vou voltar aqui para a nossa parte conceitual, tá? Então ficou claro? Bom, espero que sim. Qualquer coisa é só colocar perguntas aqui no vídeo ou levar lá na nossa turma que eu explico, tá? Bom, por último, então vamos fazer um comparativozinho, né, entre esses métodos de custeio, tá? Eu trouxe exatamente o que a gente tem lá na PUC, tá? Lá no material, né? Então, aqui ele está falando quais são as vantagens do método de custeio variável. Tá? E aqui as desvantagens. Então, o custo do produto é mensurável objetivamente e não sofre qualquer distorção em função dos rateios. Então, o que ele quer dizer aqui é que a gente só utiliza efetivamente o custo direto de produção, que varia na produção, direto não, o que efetivamente varia com a quantidade produzida. Tá? Então, se eu vou ratear mais ou se eu vou ratear menos os custos indiretos, eles não impactam aqui no custo do produto. Tá? A apresentação clara e imediata da margem de contribuição de cada produto, né? Então você efetivamente sabe a margem de contribuição e sabe qual seria o teu ponto de equilíbrio depois para fazer o cálculo. A margem de contribuição ajuda na administração a decidir que produtos devem merecer maior esforço de venda. Claro, se eu tenho, por exemplo, uma margem de contribuição maior, né, de um produto A do que um produto B, eu vou calcular, né, eu vou concentrar os esforços naquele produto A. Por quê? Porque ele vai trazer uma margem maior que vai ser capaz de absorver mais custos fixos da minha empresa. Tá? E a margem de contribuição ajuda os gestores a entenderem a relação custo, volume, lucro, levando às melhores decisões sobre os preços. Né? Então, eu costumo, né, achar muito melhor você calcular o seu preço de venda sobre o custo variável, tá? Principalmente o direto, né? Direto variável, ou seja, incluindo somente os insumos, né, que aí tem matéria-prima e embalagem, e a mão de obra, tá? Porque realmente eles variam de acordo com a sua produção. E aí, você em cima disso, você vai definir o seguinte, bom, então eu preciso de uma margem de contribuição, né, de um lucro bruto variável, vamos dizer assim,
de no mínimo X% para poder absorver todo o meu custo fixo. E aí eu não fico dependendo de rateio para cada produto, né? Porque pode ser que distorça meu preço final. Tá? Então, de repente, um produto que eu analiso pela margem de contribuição, eu vou ter uma precificação melhor, porque eu não tenho custo indireto maquiando ou pesando mais no custo final do produto. Tá? Quais são as desvantagens? Você acaba excluindo o custo fixo, então pode causar uma subavaliação, né? Então, por isso que é importante você determinar qual é a margem de contribuição mínima que eu preciso, que no caso é o ponto de equilíbrio, para poder absorver todo o custo fixo. Mas se você não fizer esse cálculo corretamente, você pode subavaliar. Tá? Bom, de maneira geral, o custeio variável é utilizado para tomada de decisão a curto prazo, que de certa forma pode prejudicar a organização em projetos de longo prazo. Né? E isso é uma verdade, porque você está vendo aquela tua margem ali no ato, sem incluir os custos fixos, aonde você vai ter que diluir ao longo do tempo. Né? Então, para uma visão de longo prazo, você precisa efetivamente incluir todos os seus custos fixos, né? Os custos indiretos para poder então ter um cálculo melhor. Né? E, obviamente, um método de custeio variável você só pode utilizar para fins gerenciais, tá? Ele não é aceito para a contabilidade oficial da empresa. Então você obrigatoriamente tem que usar o método de custeio por absorção. Tá, pessoal? Então, era isso que eu tinha para trazer, né, aqui para vocês nessa parte 2 da aula da semana 3, tá? Espero que tenha compreendido. Qualquer dúvida aí que vocês tenham, é só me contactar, tá bom? Eu vou então agora partir para a parte 3 da semana 3, né, que é justamente colocar aqui alguns exercícios para a gente poder praticar e fixar melhor esses conceitos. Tá legal, pessoal? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.